Em quarto lugar, nós temos a sensibilidade de Jesus para lidar com esse caso. Em quarto lugar, nós temos a sensibilidade de Jesus para lidar com pessoas que pecaram, pessoas que estão em depressão, pessoas que passaram por um momento difícil. No capítulo 21, quando Jesus encontra com Pedro, Jesus sabia a condição em que Pedro estava, tristeza, decepção, angústia, vergonha. Jesus sabia de tudo. Pastor Vander Gomes diz em uma de suas mensagens, ele disse que aquele momento era o momento de Jesus levar Pedro para o divã, ou seja, de Jesus curar a Pedro, né? De Jesus fazer uma terapia com Pedro, porque Pedro estava muito mal, né? E foi o que Jesus fez. Jesus tratou de Pedro, né? Jesus é o psicólogo dos psicólogos, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele sabia como proceder com um coração ferido. Ele sabia como proceder com um coração que ainda estava ferido e sangrando, como o coração de Pedro. Jesus não desprezou os sentimentos de Pedro e nem o repreendeu severamente pelo seu erro, né, por havê-lo negado. Jesus chama Pedro. No versículo 5 do capítulo 21 diz que ele pergunta: filho, tendes alguma coisa para comer? Então, primeiramente Jesus, ele pergunta se Pedro estava com fome, porque eles haviam trabalhado à noite, né? Não haviam pego peixe, deviam estar cansados, com fome. E Jesus vai logo àquela necessidade primária, né? Jesus pergunta a ele: filho, tendes o que comer? Versículo 5. No versículo 9 diz assim: logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Jesus preparou tudo. Jesus preparou o churrasquinho de peixe, Jesus preparou o pão, Jesus preparou o ambiente, Jesus preparou o consultório dele para que ele pudesse estar ali com seus discípulos e principalmente colocar Pedro no divã, colocar Pedro ali naquele momento em que ele poderia, né, curar a Pedro e trabalhar aquela situação, aquela ferida que estava nas emoções de Pedro. Versículo 12 diz assim, Jesus diz: vinde e jantai. Né? Que coisa linda, Jesus está convidando os seus discípulos para jantar. Versículo 13 diz: chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. Jesus os serviu. Jesus preparou a refeição para eles e Jesus serviu a refeição para eles. Esse é o nosso Jesus. Jesus podia dizer: vocês tudo me abandonaram, vocês tudo me deixaram, vocês são um bando de covarde. Não, meus irmãos, não é. Esse não seria o Senhor Jesus. O Senhor Jesus os recebeu com carinho, o Senhor Jesus recebeu-os com amor, o Senhor Jesus mandou que eles assentassem, descansassem, o Senhor Jesus preparou um churrasquinho de peixe, o Senhor Jesus preparou o pão, o Senhor Jesus preparou todo o cenário, toda aquela atmosfera para que ele pudesse ter aquele momento importante com os discípulos e pudesse tratar também com Pedro naquele momento. Que coisa linda, meus irmãos. Jesus o serviu. Depois da refeição, conversa e trabalhar, aí Jesus começa a trabalhar na vida de Pedro com o seu grande e sublime amor, né? Jesus não esperava que Pedro fosse infalível, que Pedro não tivesse falhas, mas sim o amor que é capaz de cumprir a missão. A expectativa de Jesus é que Pedro pudesse amá-lo ao ponto de cumprir a missão, porque quando ele pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele diz: apacenta minhas ovelhas, ou seja, cumpre a missão para a qual eu te chamei. Você me ama? Te amo, então cumpre a missão que eu te chamei para fazer. Então Jesus acredita em Pedro, mesmo sabendo que ele o negou, mesmo sabendo que ele virou as costas, mesmo sabendo que ele vacilou, que ele o seguiu de longe, né? Que ele usou da espada lá para ferir aquele servo de mal. Pedro teve muitas falhas ali naquele momento e na sua vida, mas Jesus não chegou: olha só, Pedro, toma aqui a lista, ó, você cortou a orelha do servo lá do sumo sacerdote, você me negou, você fez isso. Não. Jesus chega para Pedro com todo amor e carinho, oferece a janta, serve a janta para eles.
e faz com que eles se assentem, eles se tranquilizam e Jesus então começa a trabalhar. Jesus não desiste de nós porque falhamos, erramos ou pecamos. Jesus não desiste de nós por motivos de falhas. Nós é que muitas vezes desistimos de Jesus, mas Jesus não desiste de nós. Ele nos perdoa quando nos arrependemos e nos restaura. O seu amor nos cura e nos restaura para continuarmos a missão que ele tem para nós. Paulo falou isso, por exemplo, em Romanos capítulo 7, versículos 18 a 20. Paulo disse que muitas vezes nós queremos fazer o bem e não conseguimos, mas o mal que nós não queremos já fazemos. Então Paulo chega a dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? Então, verdadeiramente, Paulo também sentia a sua pecaminosidade, né? E ele diz que Deus me põe os espinhos da carne para que eu não pudesse, né, me envaidecer daquela experiência que ele teve, que ele disse que foi ao terceiro céu, né? Então ele disse para que eu não me orgulhasse, não me envaidecesse, foi me colocado então um espinho na carne. Então ele disse depois: a graça do Senhor Jesus me basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Jesus, ele não olha para nós esperando que nós sejamos perfeitos. Ele sabe que nós somos falhos, ele sabe que nós somos fracos, ele sabe que nós somos pecadores, mas ele nos olha com um olhar de amor e de graça, de restauração. Ele nos motiva a continuar e a cumprir a missão que ele deu para mim e para você. Pedro se entristeceu com as falhas e até poderia adoecer, mas Jesus o encontrou, Jesus o alimentou, Jesus o perdoou, Jesus o serviu, Jesus o restaurou para o cumprimento da missão. Esse é o nosso Jesus. Em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pedro foi liberto da culpa e do sentimento de peso, de inutilidade no reino. Pedro foi curado de toda aquela tristeza, de toda aquela rancor, aquela tristeza que ele ficou quando ele chorou amargamente. Pedro, depois de receber o perdão de Jesus e a graça de Jesus, Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. E Pedro obedeceu ao Senhor Jesus. Em Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar o mesmo Pedro que havia negado a Jesus 3 vezes, a quem Jesus restaurou e disse: apacenta minhas ovelhas. Em Atos 2,11 diz que ele pregou e quase 3.000 almas se encontraram a Jesus, se entregaram a Jesus. E esse, meus irmãos, é o resultado de uma vida quebrantada diante de Jesus. Ele foi cheio do Espírito Santo, levantou-se e pregou contundentemente. Quase 3.000 pessoas receberam Jesus como Salvador e se batizaram e se tornaram parte da igreja de Jerusalém. Jesus sabia tratar as pessoas que passavam por depressão, por tristeza, por angústia. Jesus não achava que era bobagem aquele sentimento. Pedro, para de palhaçada, né? Para de bobagem e tal. Não, Jesus tratou com cuidado, com carinho, com amor. Jesus alimentou, Jesus cuidou, Jesus serviu, Jesus restaurou e Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro estava desanimado e sentia a sua culpa, mas Jesus chegou com carinho, com amor, com foco no futuro. Apacenta as minhas ovelhas, né? Porque Jesus sabia do potencial que Pedro tinha. Jesus sabe do potencial que você e eu temos para fazer o seu trabalho, para fazer a sua obra, apesar da nossa falibilidade humana, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros, apesar das nossas limitações. Jesus via e reconhecia que Pedro seria um homem de Deus que dedicaria a sua vida ao reino. Da mesma forma, devemos proceder com aqueles que sofrem uma depressão leve e moderada. Devemos ter carinho, devemos ter amor, devemos estimular essas pessoas ao plano de Deus no futuro da vida delas e devemos também mostrar que o Senhor a ama, a liberta e que o Senhor a perdoa de todas as suas falhas do passado. Concluindo nossa lição, meus irmãos, para pensar e agir. Todos nós enfrentamos altos e baixos. Todos nós enfrentamos decepção, tristeza, frustração. Algumas delas nos abalam e outras nos abalam profundamente. Algumas situações
nos levam ao desânimo e ao desejo de abandonar tudo e desistir. Você já sentiu esse sentimento de dizer, não, eu vou largar tudo, eu vou desistir, porque a vida está uma luta, os filhos muitas vezes não obedecem, o marido muitas vezes não entende, a esposa muitas vezes briga, né? E a pessoa, não, eu vou desistir da igreja, porque eu brigo com o pastor não me entende, os diáconos não me entendem, a liderança não me entende, né? Então, uma série de coisas que acontecem na nossa vida em todos os ambientes em que nós interagimos. E muitas vezes nós sentimos a tristeza, a decepção, a angústia, porque nós nos damos e muitas vezes não recebemos o carinho, não recebemos a aceitação, não recebemos tudo aquilo que precisamos para realmente sermos bem-sucedidos. Mas nós sabemos que Deus nos ama e que o coração de Deus está sempre pronto a nos perdoar. No Salmo 51, versículo 17, diz assim: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração triste, quebrantado, contrito. Deus não despreza alguém que falhou, chorou amargamente, se arrependeu e que quer voltar para Jesus, ou que quer voltar para a obra de Deus, ou que fez besteira, mas quer voltar. Deus aceita-o com graça, com misericórdia, com amor. Deus o trata e o restaura. Nós sabemos que há momentos alegres e tristes, mas a tristeza prolongada é perigosa porque ela pode se tornar uma depressão. Não devemos permitir que a tristeza, desânimo, culpa se prolongue nas nossas vidas. Precisamos buscar a Deus. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deus está disposto sempre a nos curar e nos dar uma nova oportunidade, um novo começo. Ele quer nos usar na sua obra e Ele tem uma missão para cada um de nós, né? Como diz aquele hino, Deus tem um plano em cada criatura, né? Deus tem um plano na vida de cada um de nós e o plano de Deus é cumprir a missão que o Senhor Jesus nos chamou. Então, nós devemos permitir que o Senhor Jesus trabalhe nas nossas vidas, trabalhe nas nossas emoções com a sua ação poderosa, para que nós sejamos instrumentos de Jesus, instrumentos poderosos na mão do Senhor Jesus. Essa é a nossa lição. Que Deus possa abençoar você, meu querido, para que você, exemplo de Pedro, possa também permitir que Jesus trabalhe na sua vida, que Jesus o receba com carinho, que Jesus o receba com afeto, que Jesus restaure a sua vida e que Jesus motive você a continuar na missão que Ele tem para você. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque Tu tem nos abençoado e Tu tem abençoado, Senhor, esses nossos irmãos de nossa igreja, irmãos, ó Deus, de outras igrejas, amigos, parentes que estão assistindo esse vídeo. Abençoa cada família, abençoa cada mamãe, abençoa, Senhor, cada pessoa que precisa da Tua bênção, que precisa da Tua alegria, que precisa da Tua paz. Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor, Pai, esteja trabalhando na vida e nos corações, para que, ó Deus, essas pessoas possam, Senhor, vencer a tristeza, vencer o desânimo, vencer a culpa, vencer as dificuldades, para que possamos, ó Pai, ter consciência de que não somos perfeitos. E, ó Deus, muitas vezes as pessoas querem, como Satanás, jogar os nossos pecados na nossa cara. Você faz isso, você faz aquilo, você erra aqui, você erra ali. Mas, ó Deus, ninguém é perfeito, Senhor. Todos nós temos falhas. Às vezes falhas pequenas, às vezes falhas grandes. Às vezes são pessoas que têm pecadinhos, ó Deus, que são escondidos lá na sua casa. A gente sabe que não existe pecadinho, pecadão, né? Que existe é pecado, mas as pessoas acham que aquela mentirinha, que aquele palavrão, que aquelas coisas é um pecadinho e às vezes está escondido e às vezes fica culpando e, ó Deus, acusando os outros irmãos. Senhor, não permita que essas pessoas façam isso. Permita, Senhor, que cada um de nós sinta a nossa própria fraqueza. Como diz o apóstolo Paulo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, que possamos examinarmos a nós mesmos e clamar como aquele, ó Deus, publicano, que nem se aproximando do altar, mas de longe batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou um pecador, com a cabeça baixa,
e Jesus disse que ele foi justificado. Pai, que o nosso coração possa estar quebrantado e contrito diante de Ti, para que possamos reconhecer as nossas falhas, mas para que possamos também entender que o Senhor nos ama, nos perdoa, nos aceita e que o Senhor deseja que a gente possa cumprir a missão que o Senhor nos deu, a missão que a gente recebeu, o Senhor Jesus, de ser pescadores de homens, Senhor, de mulheres, de crianças, de pessoas que precisam do Teu amor e da Tua graça. Mais uma vez peço, Senhor, repreende essa Covid-19 em nome de Jesus, repreende todas as enfermidades em nome de Jesus, abençoa as famílias, abençoa os lares, Senhor, abençoa os problemas, as dificuldades que cada um dos nossos irmãos estão passando, Senhor. Cura, abençoa, prospera, Senhor, e que eles possam sentir a Tua graça e as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós então terminamos a lição, que Deus possa abençoá-lo. Não esqueça, se inscrevam no meu canal, né? Esteja dando o seu like lá, confirmando, né, a bênção que você gostou desse estudo e que Deus, para tanto, o abençoe.